Oi, gente! Como é que vocês estão? E aí, belezinha? Hoje estamos com música. Alguns de vocês, né, já devem ter escutado alguém falando esse termo, lerê, lerê, lerê. Será que alguém já ouviu? Será que ninguém nunca ouviu? E a mamãe? E o papai? Será que eles já ouviram essa música? Por que será que as pessoas ainda utilizam essa música no seu dia a dia? O tema da nossa aula de hoje é África, de todos, beleza? Então vamos lá, vem comigo que hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a África e o que eles proporcionaram e de que maneira eles puderam contribuir para a nossa formação do Brasil da forma que é hoje. Título da aula: Brasil, África de todos. Vamos lá? Então vem comigo. Escravidão. O que aconteceu para que os negros precisassem vir para o Brasil? Eles vieram por livre e espontânea vontade? Não, claro que não. Os portugueses, quando eles vieram colonizar o Brasil, eles vieram, né, trouxeram mudas de cana-de-açúcar e fizeram o plantio, né? Então, eles criaram os engenhos de açúcar. E eles precisavam de mão de obra. Só que o que acontece? Os índios, né, que já moravam aqui quando os portugueses chegaram, eles eram muito resistentes. Então, quando os portugueses tentavam escravizar eles, muitos deles acabavam guerreando, né, para não se renderem aos caprichos dos portugueses. Então, os portugueses tiveram que encontrar uma outra maneira de fazer a produção de cana-de-açúcar continuar, né, se movimentando. Então, o que eles fizeram? Eles foram na África e trouxeram os negros de lá para cá para poder trabalhar obrigado. Entendeu? Então, quando eles vinham para trabalhar aqui, eles não trabalhavam aqui porque eles queriam, eles trabalhavam aqui porque eles eram obrigados. Então, os negros trabalhavam na casa grande, alguns trabalhavam dentro das casas da casa grande, outros trabalhavam nos engenhos, mas sempre de forma obrigada. Nunca eles trabalhavam de livre e espontânea vontade. Quando os portugueses traziam esses escravos, né? Até então eles não eram escravos, né? Então, quando eles traziam esses africanos da África para o Brasil, eles transportavam em navios negreiros. Nesses navios, muitas doenças acabavam se espalhando, então eles vinham em condições precárias, eles não se alimentavam, vinham todo mundo misturado. Hoje a gente está em quarentena, né? Então a gente não pode estar em contato com outras pessoas, por quê? Para o vírus não poder se espalhar. Então você imagina, um monte de gente vindo ao mesmo tempo dentro dos navios. O que poderia acontecer se alguém tivesse doente? Aconteceria o quê? A transmissão da doença. Os negros, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles não eram bem tratados, né? Até porque eles eram tirados das famílias deles e trazidos para o Brasil obrigatoriamente para poder trabalhar. Quando eles chegavam aqui, eles não podiam, né, ter contato dentro da casa dos portugueses. Então, eles moravam na senzala, que também era um lugar precário, que não tinha as menores condições possíveis para que eles pudessem ali conviver. Então, todo o tratamento dos negros no Brasil foram tratamentos ruins. Os negros, quando eles chegaram no Brasil, eles só eram vistos apenas como escravos. Eles não eram vistos como uma pessoa, eles eram vistos como escravos. Então, o que eles fizeram? Muitos tentavam fugir, eram chicoteados ou eram mortos.
Com o passar do tempo, eles passaram a fugir e se refugiar nos quilombos, que eram os lugares, né, acampamentos criados dentro da floresta, né, longe da Casa Grande, para que eles pudessem se refugiar quando eles fugissem. Os africanos contribuíram muito para a formação do povo brasileiro do jeito que é hoje. Então, assim, naquela época, houve uma mistura muito grande, né, das raças, né, dos povos, das culturas. Então, os negros, quando eles vieram para cá, eles casavam-se, né, com portugueses, com as índias. Então, acabou tendo essa mistura, né, que a gente chama de miscigenação. Acabou havendo essa mistura que é a formação do povo que nós temos hoje. Em alguns casos, as negras eram até obrigadas, né, a terem, né, relações com os portugueses, ou seja, elas eram abusadas, entendeu? Elas não tinham relações porque elas queriam. Então, assim, o povo africano, quando veio para o Brasil, eles passaram situações desumanas, né, no nosso país. Quando eles chegaram no Brasil, né, que eles foram morar nas senzalas, alguns moravam nas senzalas, que era tipo um galpão, né, que não tinha lugar para eles fazerem as necessidades, eles faziam por ali mesmo, onde eles estavam. Então, alguns viviam na senzala e outros viviam na Casa Grande. Esses que viviam na Casa Grande tinham uma condição melhor de vida do que os que viviam na senzala. As roupas de quem morava na Casa Grande, né, de quem vivia na Casa Grande era melhor, a comida de quem estava na Casa Grande era melhor, mas, de modo geral, todos os negros eram escravos, não importa se ele estava na senzala ou se ele estava na Casa Grande. A cultura brasileira, ela é recheada de marcas africanas, então mesmo que os negros não tenham vindo para cá, porque eles quiseram, eles contribuíram e muito para a formação do povo, do nosso povo, do jeito que é hoje. Com danças e festas. Na página 27 tem mostrando, né, o exemplo de algumas danças trazidas através dos negros que agregaram cultura, né, se agregaram à nossa cultura, como o maracatu, que é muito comum na região Nordeste, a congada, a capoeira, que a gente vê como hoje um esporte, mas naquela época ela era utilizada para poder se defender. O samba daquela época, né, o samba dos negros africanos, não é o mesmo samba que a gente conhece hoje. O samba dos negros africanos está dizendo que para quem assistia era algo obsceno, era algo errado. O nome, né, o significado do samba naquela época, da dança, era umbigada. Então, aí na página 27 está assim: saiu das senzalas como dança de roda. Era uma dança considerada imoral pelos donos dos escravos. Ou seja, era uma dança que não era bem vista, né? Era uma dança que, para quem assistia, né, para os portugueses que assistiam, era algo errado. Os instrumentos utilizados nessas danças era algo que proporcionava alegria, né? E hoje eles também fazem parte da nossa cultura. O berimbau, utilizado ainda nas rodas de capoeira, o agogô, o atabaque, todos esses instrumentos geralmente a gente vê em fevereiro, né, quando tem samba, né? A gente não tem hábito, né, de estar em contato com esses instrumentos, a não ser quem faz aula de música, né? Em roda de samba, geralmente também esses instrumentos aparecem. Os mais populares é pandeiro, tambor, esse a gente vê com mais frequência, mas esses outros, eles são mais utilizados em ocasiões, né,
diferente do nosso dia a dia. Na alimentação também houve essa influência, né, dos africanos para com o povo brasileiro, né? Então, assim, até hoje a gente ainda tem costume de utilizar na nossa culinária alimentos que eram de origem africana, como mocotó, a feijoada, né? Isso faz parte da alimentação ainda do nosso dia a dia, da nossa cultura. As vestimentas, né, dos negros também influenciaram muito a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente usa adereços. As tranças no cabelo são de origens, né, dos negros africanos. Os brincos, os colares, as pulseiras, eles influenciaram e ajudaram muito, né, a nossa cultura da forma que a gente conhece hoje. E aí, gostou da nossa aula? Foi show de bola, né? Então, eu quero que vocês continuem se cuidando, estejam sempre lavando as mãos, cuidado com a higiene, cuidando uns dos outros, evitem estar saindo de casa. Se precisarem sair de casa, usem máscaras, ok? Façam as atividades, não deixem atividades ficarem acumuladas. Eu estou acompanhando o desenvolvimento de vocês e tal, ó, show de bola. Continuem se esforçando bastante. Logo estarei liberando a caneta para alguns alunos quando for copiar algumas atividades no caderno, mas para isso eu preciso de total dedicação de vocês. Posso contar com isso? Estou com muitas saudades. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.